de hoje, com o palestrante João Lúcio, com a reunião de hoje vai falar sobre o espírita e a sociedade. Eu estou falando isso tudo agora porque das últimas vezes que eu fiquei aqui, eu não falei nada disso, passou direto a apresentação, tá? Mas aqui vai uma leiturinha rápida, só para a gente ver mais ou menos o que a gente tem que fazer para entender. Senhor, dá-me o espírito de resistência perante as lutas que tenho pela frente. Quando surgir a dor, o obstáculo, a dificuldade, o problema, bafeja-me na fragrância do teu amor. Não me deixes entregue à perturbação mental que destrói a harmonia interna, leva ao egoísmo e a um beco de treva e sofrimento. No meio da luta, quero estar firme, compreensivo e inteligente, encarando com tranquilidade e coragem os acontecimentos que trazem confronto, imposição, dificuldade. Peço-te ter sempre presente o entendimento do imenso valor da minha vida que está posta em tuas mãos e obedece a elevados objetivos que ainda não posso compreender. Refreia-me a impulsividade, a intolerância, a revolta, e impõe-me a calma, a alegria e a paz. Assim fazendo, obedeço à marcha da vida e progrido sem interrupção. Obrigado, obrigado. É um pedido, né? É um lamento de cada um de nós, né? De dentro do nosso coração. Então, hoje, vai se falar sobre como é que é? O espírita e a sociedade. Ainda bem que temos uma pessoa muito inteligente, né? Que sabe o que é o espiritismo, como é que deve ser o espírita, e a gente acha que ser espírita é só vir aqui no dia da semana, na reunião pública, ele já está cumprindo a obrigação dele, só de vir aqui toda terça-feira. Mas não, tem tudo aquilo, aquela pirâmide de coisas que a gente tem que obedecer. A gente vê, por exemplo, a pessoa é espírita, diz-se espírita, mas não se faz, ele se faz de espírita, mas ele não tem tempo para doar àquela casa que ele frequenta. Então, hoje nós vamos saber como ser espírita. Por que ser espírita? Antes de tudo, nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus discernimento para a gente entender tudo aquilo que vamos aprender aqui. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais essa oportunidade, esse dia aqui presente, que possamos, Senhor, receber de vós tudo o que necessitamos para o nosso coração, para o nosso bem-estar, perante a nossa família, os nossos amigos. Jesus amado, esteja conosco, abrindo o nosso pensamento e o nosso coração para receber essa leitura de hoje. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eis a resposta, a responsabilidade do espírita na sociedade. Então, João Lúcio pode
ocupar o lugar dele e mostrar para nós tudo de bom. Vou ficar meio escondido aqui, né, Stanley? Pode fazer assim, né? Senhoras e senhores, boa noite. Aos presentes aqui no salão, aos nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube, o nosso agradecimento pela oportunidade, que Jesus permaneça em nossos corações e como essa relação é uma via de mão dupla, que a gente permaneça com Ele. É importante isso, né? Nós pedimos, às vezes, ajuda, proteção. Vai ter que virar esse pezinho aqui, ó. Põe esse para cá, para mim. Que aí ele não vira. Isso. Não, se você fizer o que eu te falei. Ah, ele não vira aqui mais, não? Ah, então pronto. Então vamos apoiar aqui mesmo. Não, tá bom. Isso. Stanley é o nosso técnico, apoio aqui em todas as horas. Então, nós felizes, né, pelo convite, pela oportunidade. A doutrina espírita, ela não é difícil de ser compreendida. Kardec deixou a doutrina espírita num francês popular, em 1857, com a edição do Livro dos Espíritos e a Revista Espírita e outras obras. Mas o conteúdo é um conteúdo que atende nós, que somos os leigos, e aqueles que são cientistas, pesquisadores. Ele trata de assuntos profundos. Então, numa leitura, a gente compreende a abrangência e a importância e a magnitude desta doutrina. Muitas das vezes, por má vontade, por preguiça, ou por ignorância, ou até por procrastinação, a gente vai deixando, né? Deixa essas coisas para não estudar isso. O que é a procrastinação? A procrastinação é você saber que tem que fazer, mas você troca por trivialidades. Então, procrastinação não é doença, procrastinação não é preguiça, procrastinação é uma opção. Então, você, às vezes, tem que ler um livro, ou tem que ler a doutrina espírita, e aqui nós estamos puxando realmente o ponto para o nosso lado. Aí você, em vez de fazer isso, você vai ver uma outra coisa, né, uma série que às vezes não vai te acrescentar em nada, como a doutrina. E a gente ainda chega a falar que não tem tempo. Então, procrastinação é isso. É você deixar aquilo que é essencial para alguma coisa trivial. Isso tem acontecido muito com a gente. Nós deixamos o essencial pelo trivial. E lá na frente a gente vai ver o resultado disso. Porque o tempo perdido não volta. Não volta, não é mesmo? Então, a doutrina espírita tem um conhecimento interessante e importante para a nossa vida e que todos podemos estudar. Se a gente não consegue fazer sozinho, que a gente entre nos grupos. Nossa casa tem uns grupos de estudo. Às segundas-feiras, às sextas-feiras, a reunião pública, diversos outros cursos que a gente oferece. Então, é importante a gente estudar, porque e conhecereis a verdade, falou-nos Jesus, e a verdade nos libertará. Libertará das montanhas do ódio, da preguiça, da violência, dos vícios, para que lá na frente possamos ter uma vida melhor. Porque às vezes hoje o que colhemos é resultado do que plantamos no passado. Às vezes a gente sempre colhe quando planta o mal, chorando, né, gente? Então, se tem alguém chorando aí hoje, você pode ter certeza que você plantou muito feliz o mal no passado. Porque todo plantio, a gente só planta com alegria. Ou tem alguém aí que já fez alguma plantação triste? Não, né? A gente faz um plantio sempre alegre, sempre feliz. Agora, a colheita feliz vai depender do plantio. O que eu plantei? Então, vocês podem ter certeza. Se hoje estamos sofrendo na colheita, é porque a gente fez um mau plantio. Alegre. E lá na frente vamos receber o plantio de agora. Então, que a gente plante o bem,
sorrindo e feliz. Porque muitos que estão aí vivendo na sociedade, fazendo um plantio, por exemplo, tirando aquilo que não é dele, né? Às vezes uma pessoa mexe com o orçamento de milhões financeiramente, bilhões até. Então ele está ali mexendo com o orçamento e ele percebe, gente, 1 bilhão, eu só ganho 45 mil. É um bom salário, hein? Né? Eu só ganho 45 mil. Mas eu estou mexendo com 1 bilhão. Gente, se eu desviar aqui 0,01, dá quase 5 vezes ou 10 vezes o que eu ganho. E ninguém vai sentir falta. Mas Jesus mesmo já nos advertiu. Aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Se a pessoa não é fiel no muito, ela não é fiel no pouco. Mas na hora de você fazer os cálculos ali, para pôr no seu salário, acrescentar, passar para uma outra pessoa, que são os laranjas, né? Você está feliz, você está se organizando, é o plantio. Mas uma hora você vai ter que devolver esse 0,01 para a vida. E quando a gente faz isso, destrói no compromisso público, você está afetando milhares e milhões de pessoas. Isso vai ser uma colheita dolorosa. Dolorosa. Então, na hora do plantio, que você está brigando, está matando, está roubando, você está feliz, está alegre, está até programando, né, para fazer determinadas ações. Mas lá na frente, isso vai ser cobrado, se já não for agora. Então, estamos em sociedade. O espírita em sociedade é o tema, né? Não é a lei de sociedade, não, né, Leda, que está no Livro dos Espíritos, mas tem a ver, porque é lá que nós vamos buscar os nossos subsídios aqui para a nossa conversa. Então, a doutrina espírita nos traz esclarecimento e consolo. Esclarecimento e consolo. Por isso que é importante a gente estudar, para que a nossa mente se amplie e para que sejamos consolados. Porque aqui no mundo, nós estamos vivendo numa terra, num planeta, que está no 2º grau da escala. A gente aprende isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O 1º grau da escala dos mundos é o mundo primitivo. Praticamente nós nem estávamos lá. O ser humano começa a se desenvolver no outro passo, no outro degrau, que é o que nós estamos até hoje, que é o mundo de provas e expiações. E nós estamos agora entrando no outro degrau. Qual que é? Regeneração. É o 3º degrau aí. Então, nós estamos vivendo um momento de transição. De transição. Saindo da regeneração, da provas e expiações, ou prova e expiação, e entrando no mundo de regeneração. É claro que isso já demora um tempo, vai demorar ainda outro tempo, mas nós estamos nesse processo de transformação. E é de transformação moral. Não vai haver cataclisma, a gente esperando aí, né? Cataclisma, terremotos, tem acontecido alguns, mas não como acontecia no mundo primitivo e tempos atrás. Esse terremoto, esse cataclisma, este tsunami é moral, é dentro de nós. Então, como vivemos nesse mundo de provas e expiações, todos nós, tudo que nos acontece tem um gostinho da prova ou um gostinho da expiação. Não adianta você querer que a justiça seja justa, feita por pessoas, espíritos, no mundo de prova e expiação. Por quê? Ela vai ter o seu toque de prova e de expiação. Então a gente fica querendo, às vezes, uma instituição mais justa, uma instituição melhor. Como? Se estamos no mundo de prova e expiação. Talvez ainda não seja a época. Vai chegar.
Porque muitas das coisas são feitas por conta da própria injustiça do ser humano. Então, como somos espíritos em expiação, a expiação muitas das vezes nos faz sofrer a consequência do plantio feliz e alegre do passado. É aí que a gente precisa de consolo, de esclarecimento. Por quê, meu Deus? Ou tem alguém aqui que nunca precisou de consolo, ou que não está precisando de um consolo, ou que não vai precisar lá na frente de um consolo? A doutrina espírita nos esclarece consolando e nos consola esclarecendo. Olha que trocadilho interessante, né? Consola, esclarecendo, esclarece, consolando. Essa é uma das funções fundamentais do Espiritismo. Por quê? Nossos horizontes se ampliam, nossas ideias ganham uma dimensão que até então, fora dele, a gente não tinha. A gente não compreendia. A gente não sabia por que estávamos aqui. Muitos ainda não sabem. Nem para onde vamos, o que é fundamental, né? De onde nós viemos é consequência também desses ensinamentos. Então, pontos fundamentais sobre a vida futura, a imortalidade da alma. Você sabia que o Espiritismo matou a morte? O Espiritismo matou a morte. Olha que coisa interessante. O que é matar a morte? A morte não existe. Saiu do corpo, você continua e vai continuar sendo você. As pessoas acham, né, que os espíritos são seres esvoaçantes. Alguns acham que eles estão até com aquele lençol, com olhinho preto assim por dentro, uma lanterna lá dentro. Ou seres esvoaçantes. Tem gente que pensa assim. Tem nada disso. A vida é uma só, é verdade. Ora encarnado, ora desencarnado. Não tem duas vidas. Então, nós precisamos dessa consciência da imortalidade da alma. E da forma com que o Espiritismo nos mostra, não é uma questão de crença. Eu acredito, não. É uma questão de quê? Que vem, na sequência, a certeza. Claro que é o conhecimento, mas a certeza. Eu tenho a certeza. E é mais agora que nesses últimos dias nós estamos lidando com desencarne de um, desencarne de outro. Não sei o que vai acontecendo, tão novo assim, tantos amigos desencarnando, né? Eu estou com uma colega de vários anos de desobsessão, que está numa situação, teve um câncer de medula, já há um ano atrás, e agora está internada lá no Luxemburgo, travada daqui para baixo, inconsciente, mas hoje de tarde ela acordou. Excelente médium, trabalhou na mediunidade durante mais de 40 anos lá na nossa reunião, frequento também o Grupo Sheila. Está nessa situação. E nós no grupo lá vivendo isso. Ontem os espíritos manifestaram, estão parados, agora ela deixa com a gente que nós estamos cuidando dela. Teve gente que já chorou ontem, né? Já chorou. Ninguém garante, porque até agora não desencarnou, não quer dizer. Então, olha, e a gente tranquilo, porque na reunião mediúnica nós conversamos com os desencarnados. E só ontem foram 10, porque são 5 médiuns, cada um conseguiu dar 2 manifestações e nós conversamos. Eu mais os colegas do esclarecimento. E são vários anos atuando nas reuniões mediúnicas. Você multiplica isso aí por ano, um ano com 50 reuniões, dão 500 espíritos desencarnados que nós conversamos. Você multiplica isso por 10, 20, 30 anos, você conversando com desencarnados, e alguns deles até brigando com a gente. O que eu estou fazendo aqui? Eu queria estar na minha casa, eu queria estar trabalhando, eu queria estar na rua. O que vocês acham que vocês estão fazendo? A maioria não sabe que já passou por lá de lá. Vocês acreditam nisso? Desencarna, morre, corpo físico, né? Desencarna, o espírito segue. E eu fico perguntando aqui para nós, isso vai acontecer com a gente? Você desencarnar amanhã?
Quinta-feira passada, dia 28, acho que é dia 28, porque eu quero falar um lance que aconteceu no domingo. Na quinta-feira, o Divaldo Pereira Franco, na Mansão do Caminho, ele faz ao vivo, conversando sobre o Espiritismo. E ele sempre leva uma visita, sabe, de pessoa importante, conhecedora, especialista. E na quinta-feira do dia 28, ele levou um filósofo, médico, psicólogo, lá da Bahia, conhecido deles há mais de 30, 40 anos, e ele respondeu algumas questões. Esse vídeo está no YouTube, lá na Mansão do Caminho, sempre deixa gravado, já fazendo propaganda, na próxima quinta vai ter também. Então, foi o Peixinho, né? O sobrenome dele é Peixinho. Ele esteve lá no dia 28, fazendo a exposição. E eu tive a oportunidade de ouvi-lo falar alguma coisa. Mas eu já tive contato com ele, muitos anos atrás, né? Com o André Peixinho, também lá da Bahia. No domingo, ele foi trabalhar lá na Casa Espírita da Federação da Bahia. Não é que ele teve teve um infarto fulminante, 74 anos, e desencarnou no domingo? Olha só. Teve com o Divaldo no dia 28, aí dia 1º, acho que é domingo, não, dia 31, primeiro foi segunda, né? Dia 31, domingo, ele desencarna. Divaldo fez até um comentário, postou um vídeo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Ninguém garante que daqui a uma hora, tá, gente? Porque já vai dar tempo para você estar em casa. Não é, Stanley? 1 hora, né? Daqui a 1 hora você está em casa, você morre lá, isso, aquilo, se desencarna lá. Porque aqui vai dar problema para a gente, nós vamos ter que parar a reunião, chamar o SAMU, né? Polícia e etc. Mas então vai para casa. Ninguém garante. Que garantia que você tem? Você pode ter aquela... amanhã eu vou acordar aqui na Terra. Meu marido, minha esposa, meus filhos. Nós não temos essa garantia. Isso pode mudar de um momento para outro. Isso é para a gente ficar mais humilde, né? Porque tem gente muito petuda aí que acha que é dono do mundo, das coisas, quando, na verdade, ele não é nem dono. Deus é o Pai. E o que ele faz é sempre o melhor para a gente. Foi o melhor para o Peixinho? Não temos dúvida. Mais a vida toda espírita, que o pai dele sempre foi espírita, e ele, 74 anos, foi o melhor para ele? Foi. Jader Sampaio, um colega de mocidade, agora, recentemente, fez um transplante, esperando um rim, há mais de 20 anos, fazendo hemodiálise 2 vezes por semana, o braço dele, né, fica empolado assim, ele usava até umas mangas compridas. Colega nosso, não tem um mês que desencarnou, filho do Mário Sampaio, também um espírita, que já desencarnou há muitos tempos atrás. E agora nós convivendo com essa colega, e outro sabendo de notícia ali, sabendo de notícia colar, e vamos desencarnar. Então o Espiritismo matou a morte. É a única, guardem isso, é a única doutrina que nos traz essa certeza da imortalidade da alma. Fala sobre a reencarnação, olha que coisa importante, sobre as leis divinas e muito mais. Então, o Espiritismo contribui, através dos seus esclarecimentos, para consolar e esclarecer o ser humano. E qual que é o objetivo geral do Espiritismo? É a transformação da humanidade. É a transformação da sociedade. Porque através dos indivíduos, a sociedade modificará. Quando a gente interiorizar esses conceitos, essas ideias, e as vivenciarmos, junto aos nossos pares, aos nossos maridos, esposas, colegas, na rua, através da prática daquilo que nos ensina o Espiritismo, nós estaremos colocando o sal na terra, na sociedade. Vós, falou no Jesus, sois o sal da terra.
Mas se esse sal for insípido ou insosso, sem sal, né? Sem salgar, com que haverá de salgar? O sal insípido ou o sal insosso não salga. E a função do sal não é dar o toque especial na comida? Vocês já comeram comida sem sal? Quem faz aí regime no hospital, já ficou internado, né? Eu ainda não passei por essa etapa, mas posso esperar. Posso esperar porque a doença faz parte da vida. Nós temos que contar com a doença no mundo de prova e expiação. Tem pessoas, eu não quero adoecer. Mas, criatura, você está no mundo de provas e expiações. Você tem todo um passado aí que você nem tem noção ainda do que você fez. E é bom que a gente permaneça no bem. Porque quando cair com o peso que tem que cair, que a gente esteja trabalhando no bem. Essa minha amiga, vários anos atuando no bem. Então, para nós será melhor. Qual é o objetivo, então, geral do Espiritismo? A transformação da ordem social, da vida social. Porque transformando os indivíduos, tornando-os pessoas melhores, seres humanos de bem, por consequência, acaba atuando com muita força, com muita eficácia na transformação social. Não há dúvida, não é? Trabalha-se o indivíduo para que a sociedade reflita a somatória dos indivíduos. Se você não acha que a sociedade brasileira ou terrena não presta, pode ter certeza que é resultado da atuação dos seres humanos. Se você é um ser humano, comece a pensar na atuação que você está promovendo socialmente no seio social. Então, qual é o papel dos espíritos superiores? Aqueles que coordenam com Jesus a humanidade? É que a Terra progrida, é que a Terra avance para os mundos superiores. E como eu disse há pouco, a revolução é moral. Não é uma revolução física. É moral. Então eles vão nos incentivar, vão nos apoiar, estarão conosco, os espíritos superiores, em todas as nossas ações para o bem. Para o bem. Porque para o mal os espíritos superiores não fazem. Quem vai apoiar são os semelhantes a nós. Mas para o bem, os espíritos superiores, seja qual for a ação que você praticar no seio social, eles estarão conosco. Diz Aristóteles que o homem é um ser social. O homem, ser humano, né? O ser humano é um ser social. Pois é da sua natureza viver em sociedade. Olha, da sua natureza viver em sociedade. E ao buscar a felicidade, ele só a encontra na convivência humana. Olha que frase importante. Isso quer dizer que nós precisamos estar com outras pessoas para conversar, dar risada, ir ao cinema, passear, trocar experiências, aprender. Ou tem alguém que já está aqui completo? Essa blusa que você está vestindo, como eu sei que tem algumas costureiras que vou poder falar, fui eu que fiz, eu vou perguntar do pano. Foi você que fez esse pano? O pãozinho que você comeu hoje, como eu sei que tem algumas pessoas dotadas aí, né, na culinária, mas o pãozinho que você pegou quentinho lá na padaria, foi você quem fez? Esse salão que está aqui limpinho, cadeiras limpas, eu sei que deve ter algumas pessoas que colaboraram, foi você que ajudou a limpar? O asfalto que nos permitiu chegar da casa da gente até aqui, eu vim no asfalto. Mas eu sei de algumas pessoas que pegam estrada de terra.
Mas quem arrumou aquela estrada? Foi você? Se começarmos aqui a elencar várias outras coisas, a energia elétrica que está aqui, e a pergunta é, foi você quem fez? Olha só. Vocês já ouviram falar a palavra interdependência? A dependência entre as pessoas, somos todos interdependentes. Precisamos uns dos outros. Mesmo aquele que se isolar lá na montanha, ele vai precisar de comer alguma coisa. Tudo bem, ele pode pegar um tatu, né? Um gambá, fritar, fazer o que ele quiser. Mas para ele fazer o fogo, ele vai voltar na Cidade das Pedras, lascar. Ele vai comprar caixa de fósforo, né? Ele vai precisar de uma roupa para se aquecer. Aí ele mata um urso. Ah, não, o urso ali em cima não vai ter, não. Né? Percebem que ele vai precisar de descer a serra? Porque ele não vai poder viver isolado? E o isolamento é contrário à lei de Deus. Por quê, gente? É, mais uma vez, o Espiritismo que vem nos alertar. Uma das leis morais da terceira parte de O Livro dos Espíritos é a lei de sociedade. Leis morais, leis que nos ensinam a comportar, a fazer o bem. Por isso que a gente sugere a leitura. Saindo daqui, peguem o Livro dos Espíritos, pode ser em PDF, né? Pode ser online, peguem o Livro dos Espíritos para ler, a partir das questões 766. Rapidinho a gente lê isso. Vai até a 775, não são nem 10 questões. Como tem A aqui, está vendo? Vale a pena ler isso. Escrito em 1857, a gente está aqui estudando até hoje, e vamos continuar. Porque quem trouxe isso aqui são esses espíritos superiores, que eu falei há pouco, que estão cuidando da evolução do planeta Terra. E às vezes a gente não dá bola, né? Procrastina. Ah, não, vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou ver um filme, vou ver uma série, vou ver novela, vou ver o jogo, isso, aquilo. Eu estava vendo o salário, não vou entrar nisso não, porque vai ser ruim, né? Eu estava vendo o salário dos jogadores que perderam. 400 mil, 600 mil, 800 mil, 1 milhão e 500. Eu falei, meu Deus, e perderam. Os que ganharam também têm esse salário estratosférico. Mas deixa para lá, né? Mas é melhor do que falar de político. É melhor falar de futebol do que de político. Sem nenhuma... né? Mas eu acho que é mais saudável. Mas cada um no seu canto. Né? As pessoas que nascem para desenvolver ou cumprir a sua missão numa determinada área, já nascem ali naquele contexto, e tudo encaminha. Eu tenho uma amiga, na verdade a nossa dentista, que ela diz que na vida dela tudo fluiu para ela formar e ter o diploma, uma pós-graduação, um doutorado, não sei, uma especialidade. Foi tão fácil que quando ela percebeu, ela já estava com o consultório montado ali no Lourdes, o outro lá no Barreiro, o pai ajudou e tudo, ela já estava com esses consultórios montados. Médium, atuante, nessa casa também, que a gente citou há pouco. E tratando com ela ali, a gente não podia falar, só ouvir, né? Como ela fala? Mas é a amigona nossa. E ela contou que reencarnações passadas, ela não soube situar qual, se foi a imediata ou outras, ela destruiu muitas bocas, destruiu bocas das pessoas, e veio nessa vida com tudo para reconstruir as bocas das pessoas. Olha que oportunidade bonita, e ela não está perdendo a chance. Aí todo mundo quer ser dentista, né? Porque ela tem dinheiro, e tem, porque ganha bem, ela mexe também com a estética. Mas tudo foi encaminhado, como também na área da advocacia, na área médica, na área da política. A pessoa já vem com tudo encaminhado, é a missão que parte do lado de lá. Os mentores falam, fica tranquilo, eu vou investir,
nós vamos investir em você. O que você precisar de fazer, nós vamos estar lá. Mas a sua hora de cumprir o seu acordo vai chegar. E ai de você se não cumpri-lo. Porque vai cair o peso de todo esse mal que você fez no passado. Não é porque Deus é vingativo, não, gente. É lei da natureza. Porque isso vai acontecer com todos nós. Não é mesmo? Então, a lei de sociedade é uma das leis do Livro dos Espíritos. Na sequência tem a lei do progresso. Kardec faz os encadeamentos, né, dessas leis. A anterior é lei de destruição. E nessa aqui que estamos inseridos, o ser humano e a sociedade, que é o nosso tema. Lei de sociedade. Pergunta, então, que eu vou ler, a 766. Depois vocês releem, por favor. A vida social está na natureza? Lembram do que Aristóteles falou? Parece que ele estava adivinhando o Livro dos Espíritos, né? Mas quem escreveu o Livro dos Espíritos, gente? Vocês acham que foi Allan Kardec? As perguntas foram. Né? As observações, as respostas, sim. A organização do livro, sim. Colocou a metodologia, sob a inspiração dos mentores, mas o conteúdo é dos espíritos que coordenam a humanidade, em nome de Jesus e com Jesus. Então, olha que pergunta importante. Aristóteles também estava ajudando, viu? Allan Kardec. Aristóteles, Sócrates, Platão, vários espíritos que passaram pela igreja, Santo Agostinho, São Luís. Pesquisadores, filósofos religiosos, estavam ali, apóstolos, ajudando Allan Kardec a escrever a doutrina espírita. Olha que coisa. Foi por isso que Jesus falou que mandaria o Espiritismo, num tempo certo, né? Para que o Espiritismo relembrasse tudo o que ele falou. O Espiritismo faz isso. O Espiritismo relembra Jesus. Se relembra é por quê? Quando eu relembro uma coisa para você, é por quê? Nós esquecemos. Jogamos para debaixo do tapete, ignoramos. Então Jesus prometeu: eu vos enviarei outro Consolador, porque ele era um Consolador, mas eu vou enviar outro, que é o Espiritismo, como eu falei há pouco, consola esclarecendo, esclarece consolando. Eu enviarei outro Consolador, que vos relembrará tudo o que vos tenho dito e muito mais, e ficará eternamente convosco. Olha essa fala de Jesus. Ele ficará eternamente conosco, até que a humanidade aprenda com ele a viver melhor, a ter uma visão mais ampla da vida, em relação, como eu falei, à morte, à vida, às relações, à vida em sociedade. O Espiritismo não nos deixará, mas algumas pessoas têm deixado o Espiritismo. Porque também, como eu disse, não pensam, não estudam, não refletem, não levam a sério, né? Nós viemos do catolicismo, do protestantismo, de outros ismos, e nunca levamos a sério isso lá. As religiões, nunca levamos a sério, com exceções. Aí quando a gente vem para o Espiritismo, quer fazer a mesma coisa. Só vem aqui uma vez por mês, quando vem, né? Tem isso. Como a Leda falou, a questão do assumir as tarefas e compromissos, os estudos, fazer o bem. Mas aqui a gente vem aprender aquilo que precisamos levar para a sociedade. Aqui a gente aprende aquilo que nós vamos fazer lá fora. Tem uma frase de Francisco de Assis que eu coloquei até em uma das músicas que eu fiz. Aí ficou bonito, né? Porque a de Francisco de Assis dá um toque. Pregue o Evangelho. Se necessário, use as palavras. Eu parafrasearia essa frase.
pregue o Espiritismo. Se necessário, use as palavras. O que ele está falando para a gente? Se for necessário, você usa a palavra. Mas a pregação tem que ser o quê? Através do exemplo, da prática. E onde que nós vamos pregar o Espiritismo? Praticar o Espiritismo? É em sociedade. Começando na nossa família, né, que é a célula máter da sociedade. Começa ali. Mas não fique só ali, não. Porque essa família vai acabar também. Sinto dizer isso. Né? Porque às vezes no nosso romantismo, na nossa infantilidade, a gente acha que a família é eterna, consanguínea. E não é. Então a gente precisa pensar amplamente nessas situações, porque em breve tempo nós seremos convidados a retornar e a gente vai sozinho. Não vai abraçado papai e mamãe, vamos todo mundo comigo. Em primeiro lugar, ninguém vai querer ir. Imagina você no leito de morte lá. Ai, mamãe, vem comigo. Não chegou a minha hora, não. Né, Leda? Você imagina? A Leda chamando as 3 netinhas dela lá. Vem vocês comigo. Não, vovó, essa jornada é sua. Né? Pelo menos eu nunca vi alguém fazendo isso. Quero ir com a senhora, me leva. Porque a gente vai precisar passar e sozinho. E vai deixar tudo para trás. Aí a gente amplia o nosso entendimento. Por que Deus faz isso? Por que Ele faz essas coisas assim? Não é de questionar mesmo? Por que tem que ser assim? Aqui no plano físico é assim, gente. Aqui na Terra é assim. E não adianta querer que aqui fosse a eternidade, não é. Aqui é passageiro. Nós estamos num mundo de impermanência. Nada é permanente. As coisas mudam o tempo todo e a toda hora. Aprendamos a lidar com a vontade de Deus. E eu estou me questionando. Meu Deus, por que o senhor levou fulano agora? Por que o senhor levou ciclano? Vai levar o fulano? E Jesus veio nos ensinar que devemos seguir a vontade de Deus. A gente reza isso todo dia. Que seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. Mas parece que a gente só fala, a gente não acredita muito nessas coisas, não. Você acredita nisso? Você sente isso? Quando você ora? Para ajudar a gente a pensar, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Allan Kardec pega o Pai Nosso, a prece de Jesus, oração dominical, e ele vai explicando frase por frase. Claro que não é ele, são os espíritos superiores. Para que a gente compreenda e sinta que quando eu falo Pai Nosso, não é um pai de seita, um pai exclusivo, não é um pai, não, que carrasco, né? Não, é um pai, que é pai e mãe também, né? Mas não é só dele, não. Ele já coloca ali um convite ao amor universal. Pai Nosso. Olha o que Jesus faz. E já define para a gente que o Pai está lá, que Ele é nosso irmão, porque é Pai Nosso. Isso é fantástico quando a gente compreende com o Espiritismo. Aí nesse capítulo citado, o último capítulo do Evangelho, vai explicando ali a oração. Seja feita a vossa vontade. Leiam lá, por favor. É muito bom. A vida social está na natureza? Vamos voltar à pergunta 766? Resposta, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Aqui o homem, gente, é ser humano, viu? Leiamos aqui como ser humano. Deus fez o ser humano para viver em sociedade. Isso é uma lei, isso é uma referência. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. O Homo sapiens, quando ele atingiu essa condição, né, ele começou a desenvolver a fala. E a partir daí, um imenso progresso foi realizado. E até hoje nós utilizamos a fala. Então Deus não nos deu inutilmente a fala, né? E as outras faculdades.
necessárias a uma vida de relação. Isso não é inútil. A gente precisa viver em sociedade. Pergunta 767. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Esse senhor que eu levei lá, o senhor lá para viver isolado de tudo, de todos? Sim, resposta. Pois os seres humanos buscam instintivamente a sociedade. E todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Olha que coisa fantástica, né? Nós buscamos instintivamente a sociedade, por uma necessidade que a natureza, uma lei divina, nos impõe. E quem desrespeita a lei, o que acontece com quem desrespeita a lei do semáforo que está lá vermelho, pare? É uma multa muito grande, é uma pontuação na carteira de 7 pontos, né? É um acidente que ele pode causar a outrem, e se ele matar alguém, é homicídio, vai preso, vai perder a carteira. Nós estamos vendo isso na sociedade aí, né? O desrespeito às leis de trânsito, o que está causando? Os acidentes, os transtornos. É claro, gente, que não tem nada ao acaso, viu? Deus é o responsável. Ele sabe perfeitamente o que vai acontecer, com quem vai acontecer, na hora que vai acontecer. Sabe tudo isso. Vocês sabiam também que nesses quarteirões aqui, circunvizinhos, só entram as pessoas encarnadas ou desencarnadas que Deus permitir? Às vezes a gente anda na rua com medo de ser assaltado, disso e daquilo, um motoqueiro passar. Nada contra os motoqueiros, viu, Carlos? Mas tem uma turma aí, né, da pesada. Você sabe que eu fico pensando que antigamente no faroeste tinha aqueles assaltantes que andavam de cavalo, né? Eles pegavam as pessoas, as carruagens. Está tudo de moto aí hoje. Né? Só mudou o veículo, mas está tudo aí de moto pegando os outros. Mas você acha que pelo fato deles encontrarem alguém telefonando isso, aquilo, e todo mundo que está na rua com o telefone vai ser assaltado? Não é assim, não. Hoje mesmo eu vi mais de 10 pessoas aqui pela José Cândido, né, na rua, telefonando, senhora esperando o Uber, isso, aquilo, e não foram assaltados. É porque na coordenação do trânsito aqui na Terra existe um poder superior. E mesmo que eu esteja falando ao telefone, mas aparece alguém que vai tentar me roubar, na hora que ele tentar, alguma coisa acontece. Ou ele cai da moto, ou um vizinho grita, ou vem um cachorro, ou aparece uma viatura, ele desiste, ou um outro carro. Porque só entra aqui nas circunvizinhas, nas ruas próximas, aqueles encarnados ou desencarnados que esse plano superior permitir. Olha como o Espiritismo nos ajuda a pensar na vida em sociedade. Nos ajuda porque a gente não sai como um neurótico, uma pessoa perturbada. Claro, você não vai se exibir com as suas joias, com as suas roupas, né? Principalmente quando você vai fazer uma tarefa de campanha do quilo. Ah, vou fazer a campanha do quilo. Põe o melhor sapato, põe a joia, isso, aquilo. Não, não é isso. E não vai para a cidade também com joia, não. Porque uma vez, alguns anos atrás, eu estava subindo ali a São Paulo com Goitacazes, ali perto do Shopping Cidade, São Paulo. O vidro que é aberto, o vidro da minha esposa também é aberto. Aí veio uma pessoa maltrapilha, andando pela rua assim, a gente achando que ele está bêbado. Está bêbado nada, estava nada, porque quando ele chegou perto ali, ele deu golpe na correntinha dela. Mas também o vacilo, né? Pleno centro da cidade, a pessoa no meio do carro, andando ali, maltrapilho, atravessando, fora do lugar, e você com o vidro aberto, alguns até no celular, está pedindo para ser roubado. Numa sociedade que a gente tem, né, como a nossa, você tem que ter vigilância. Não foi o que Jesus nos orientou? Vigiai e orai. A vigilância vem primeiro. Mas eu sei que tem muita gente orando primeiro do que vigilando. Tem a hora de orar, tem a hora de vigiar. Mas em sociedade, vigia.
Vigie. Mas vigie primeiro os seus pensamentos, né? Porque assim a gente vai ter uma relação melhor. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Respondem os espíritos, sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade. Aí a 768 é uma pergunta também muito importante. Ao buscar a sociedade, o ser humano obedece tão somente a um instinto pessoal, a um sentimento pessoal, ou haverá nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? Então, quando a gente busca a sociedade, olha, nós estamos aqui numa relação social. Então, quando a gente busca aqui, é só por um sentimento pessoal. Estou com vontade de ver a Vânia, que está ali bem com a gente, de novo, né, Vânia? Estou com vontade de ver fulano, Beltrano, ouvir as pessoas, ouvir a reunião. Né? É um sentimento só pessoal? Ou tem algo mais importante nisso? Quantas coisas aqui a gente ouviu? Quantas indicações de leitura que podem ajudar a gente a mudar a nossa vida, dar um direcionamento a partir daqui? Se a gente tem ouvidos de ouvir, como diz o Evangelho. Ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal, ou haverá nesse sentimento, olha, um objetivo providencial de ordem mais geral? Será que é Deus falando em nós? Será que é Deus nos tocando para que a gente saia, muitas das vezes, da nossa zona de conforto? Eu peguei um videozinho hoje que ele fala que a depressão, muitas das vezes, é a falta do que fazer. Muitas das vezes a pessoa sofre de depressão porque elas não querem fazer nada, e nem para sair da própria depressão. Nós sabemos que é uma doença física, precisa de tratamento psicológico, psiquiátrico, né? Precisa de tratamento. Mas também precisa de psicoterapia, que é o esforço que a pessoa precisa fazer para sair no fundo do poço. Do fundo do poço. Depois do fundo do poço tem o quê, gente? Já chegou no fundo do poço. Vânia, o que tem depois do fundo do poço? Pensemos juntos. Tem mais alguma coisa? Não tem. Você já chegou no fundo do poço. Agora o que você vai ter que fazer? Subir, gente. Cheguei no fundo do poço. Ótimo. Você já sabe agora o seu limite. Começa a subir. Ela fala isso no vídeo, eu adorei. Falei, olha, é verdade. Porque a depressão nos leva lá para o fundo do poço. Então, o que você vai fazer? O que te resta fazer? Começar a subir. De modo próprio, porque você se colocou lá. Vai precisar de ajuda. Porque a depressão afeta o cérebro. Algumas substâncias não são mais produzidas. Dopamina e outras. Nós precisamos do remédio. E quem dá o remédio é o psiquiatra, não é o psicólogo, não. Não é o médico clínico do posto de saúde, não. É o psiquiatra, que não é médico de doido. Isso já acabou. Muitos anos, viu, gente? Isso já acabou. Hoje você até busca o psiquiatra para te auxiliar. Esse papo aí é de ignorância. Médico de doido, nada disso. É só ele que pode prescrever, o psicólogo não pode, não. Médico, remédio. Então, agora cheguei no fundo do poço? Tá, vou sair. Busque ajuda médica, apoio psicoterápico e vamos embora, porque é arrumar o que fazer. Ao buscar a sociedade, pergunta 768. O ser humano obedece tão somente... Eu li, né? Essa pergunta eu já li, eu vou ler a resposta. O homem deve progredir. O ser humano deve progredir. Então, quando a gente busca a sociedade, é algo dentro de nós nos colocando em direção a quê? Ao progresso. Ou você, médico, advogado, cientista, dono de casa, pedreiro, seja lá qual for a sua profissão, você já sabe tudo?
Não sabemos. E onde que nós vamos aprender? É ficando dentro de casa, isolado, fechado, na nossa depressão, ou fugindo do mundo? Não. Nós vamos aprender, nós vamos progredir em sociedade. É a vida em sociedade. O homem deve progredir, é uma expressão forte, né? Devemos progredir. Por isso que a lei de progresso está aqui depois, eu falei. A próxima lei é a lei de progresso. Sozinho, sozinha, isto não lhe é possível. Não é possível. Por não dispor de todas as faculdades. Olha só. Nós não temos as faculdades que nós precisamos, a gente precisa buscar lá fora. É claro que se eu não alcançar alguma coisa nesta reencarnação, eu terei outras. É por isso que as pessoas mais velhas, se tiverem oportunidade, façam outro curso. Façam outra faculdade. Ah, mas eu não vou usar nesta vida. Pode ser que realmente não use. Mas pode usar na próxima. Já começa a fazer o seu pé de meia, né? Comece a se preparar para a próxima encarnação. Por que não? Ela vai chegar, quer você queira ou não. Nós sabemos isso com o Espiritismo. Então, nós temos que nos preparar a longo prazo, né? Com o Espiritismo, longo prazo não é 10, 15, 30, 50 anos, não. É 100, 200, 300 anos. Falta-lhe o concurso com outros seres humanos. O contato, desculpa. Falta-lhe o contato com outros seres humanos. No isolamento, ele se embrutece e definha. A pessoa que vive isolada vai ficar mais bruta ainda do que ela já é. Então, vamos buscar a relação social para o nosso crescimento, para a nossa vida de alegria e de felicidade. Porque se você sabe que a vida social é uma vida que pertence à natureza, contrariar essa lei é causar a si mesmo um dano sério e profundo. Pensemos nisso. Vale a pena a gente ser um ser social efetivo e eficaz no seio social. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Vamos em paz. Nós aqui te agradecemos e esperamos uma próxima, né, para nos orientar. Mas eu fico pensando, como é que a gente vai saber, né, que a gente está preparando para uma próxima encarnação? Tendo que já levar tudo isso aí que você falou, porque se não der certo naquela, a outra vem. Então, é complicado a gente entender essas coisas, né? A partir do princípio da procrastinação, você não precisa adiar aquilo que você entendeu que é essencial. Pega e faz. Pois é, então nós te agradecemos muito pela sua boa vontade, pela sua prontidão de nos atender, tá bom? Até uma próxima. Nós vamos fazer a prece agora para despedirmos dos nossos amigos online, que eu também esqueci na última que eu passei por aqui. Tá? Então, vamos agradecer a Jesus a oportunidade que Ele nos deu nessa noite de aprender muita coisa que precisamos saber e fazer para o nosso bem-estar na próxima encarnação. Nós agradecemos, Jesus, por podermos estar tendo oportunidades de passar pelas dificuldades e conseguir sair de uma doença, de um dano maior na nossa pessoa. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos governe sempre no caminho do bem e da paz. Fique conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus.